amores, tudo bem com vocês? Para a aula de ciências de hoje, né, a tia vai disponibilizar para vocês lá na plataforma, né, um linkzinho onde vai estar um texto complementar sobre o conteúdo de ciências de geografia, né, sobre as rochas, né. O título do texto é o uso econômico das rochas, né? A importância das rochas como matéria-prima utilizada pelo homem, né? Pelo ser humano, né? Então, o que eu quero que vocês façam, tá? Então, não vai ter um vídeo aula, né? Por quê? Vocês vão, na tarefinha de vocês, assim que vocês terminarem de escutar essas orientações que eu vou passar para vocês agora, assim que terminar, vocês vão pegar o caderno de ciências, né? Que eu acredito que vocês já devem estar finalizando a pesquisa, né? Da disciplina de História, Geografia e Ciências que eu deixei para vocês, né? Que já é para ser entregue essa semana, na quinta-feira, dia 18, né? Na secretaria da escola. Lembrando que deve para ser feita no caderno. Então, quem não terminou, você vai pegar e vai deixar o espaço, né, no seu caderno, para que você possa realizar essa tarefa. Tia, essa tarefa aqui que você vai deixar agora é dever de casa? Não, é dever da aula de agora. É uma tarefa que é para você desenvolver agora. Então, depois do espaço que você utilizou para fazer a pesquisa no caderno, né, você vai pegar e vai registrar esse texto complementar, tá? O texto, ele é composto por, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais ou menos 12 parágrafos, tá? Vocês vão copiar, tá? Ó, aqui, ó. Vão copiar no caderno de ciências, tá? Tia, se eu não quiser copiar e eu tiver a possibilidade de imprimir esse texto, eu posso imprimir e colar no meu caderno de ciências? Pode. Quem tem a disponibilidade de imprimir, pode imprimir e colocar no caderno de ciências. Quem não tem, é para realizar a cópia, tá? Porque vocês, como a gente está tendo mais atividades nos livros, vocês estão fazendo poucas cópias, né? Vocês estão copiando pouca coisa. Então, para exercitar, para a gente não perder o hábito de escrever, é interessante que vocês realizem a cópia. Vocês vão realizar a cópia no caderno de ciências. E vão fazer o que para mim? Vocês vão fazer a leitura deste texto, tá? Lembrando que esse texto aborda tanto a disciplina de ciências como a disciplina de geografia, tá? Então, vocês vão copiar no caderninho de ciências e na próxima aula, tá? Na próxima aula de ciências, nós vamos desenvolver uma atividade relacionada a esse texto. Então, é fundamental com que vocês façam o registro, tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer a leitura aqui com vocês, e vocês vão fazer a releitura depois, novamente, desse texto, ok? Porque vocês vão precisar para fazer as atividades que eu vou propor para vocês, tá? Vou ler só o início, né? O título do texto, como a tia falou, fala que é o uso econômico das rochas. O texto começa falando assim, ó, que as rochas são importantes matérias-primas utilizadas pelo homem há vários milênios. Há muito, muito tempo as rochas são utilizadas pelo homem. As rochas, como nós já vimos, elas são agrupamentos de minerais agregados que compõem a estrutura sólida da Terra, né? Sendo classificadas, lembra que as rochas são classificadas em magmáticas, que também são chamadas de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Essas três classificações que as rochas recebem, né? Seu uso e o seu manuseio são extremamente importantes para o ser humano, que desde a pré-história, desde lá de muito tempo atrás, desenvolveu técnicas para explorar essas rochas, né? No próprio benefício do homem, no benefício de si mesmo. Na antiguidade, todas as civilizações fizeram uso das rochas como meio para desenvolver as estruturas sociais. Por exemplo, se a gente for pensar em monumentos antigos, nós temos as pirâmides do Egito. Elas eram basicamente construídas por rochas calcárias.
E os túmulos dos faraós também foram construídos com mármore, né? Existente na região naquela época. Por isso, eram transportadas de grandes distância até o local que elas seriam utilizadas, né? Então, desde sempre, as rochas estão sendo utilizadas. Além disso, a gente pode citar que o homem não se utiliza apenas da rocha em seu estado bruto, como matéria-prima. O homem, ele também, ao longo da história, até os nossos dias atuais, ele desenvolveu técnicas para transformar a estrutura física das rochas e a estrutura química também das rochas, né? A composição das rochas. Um exemplo disso é a fabricação do concreto, né? O concreto que nós utilizamos foi utilizado pela primeira vez pelos romanos. O concreto é a base para fazer o quê? O cimento que faz a edificação das nossas casas. Então, se a gente for pensar aqui na parede, a parede era feita de concreto, né? Então, é obtido, né, através das rochas. Apesar de ser uma técnica que é milenar, a exploração das rochas também pode causar alguns impactos para o ambiente, né? Mesmo sendo importante, a gente tem alguns impactos que são negativos, né? Podendo causar, né, a exploração dessas rochas podem causar erosões no solo, né? Na retirada desse material do solo pode causar erosão. Além de tudo, também a retirada dessa rocha, ela pode causar também uma poluição que a gente chama de poluição sonora, gerada principalmente porque para retirar algumas rochas tem que recorrer a explosões, né? Tem que utilizar dinamite nessa área de extração. Então, vai causar barulhos enormes, né? Por isso que nós temos a poluição sonora. E essas explosões, além de poluição sonora, ela pode interferir no ecossistema, tá? E pode causar um transtorno à fauna local desses locais onde são extraídas essas rochas, ok? Na utilização comercial, na utilização industrial desse material, também utiliza-se o que a gente chama de rochas ornamentais. O que vem a ser essas rochas ornamentais? São as rochas que possuem grande potencial estético, que elas são rochas bonitas, esteticamente elas são bonitas, por isso são ornamental. Elas têm um padrão bem igual, que a gente chama de padrão homogêneo, e os seus padrões físicos permitem que a gente manuseie essas rochas com bastante facilidade. Um exemplo dessas rochas que a gente usa muito é o mármore, né? O granito, a ardósia, né? Entre outras rochas que são utilizadas. Essas rochas são utilizadas bastante para a gente produzir pisos, né? Os pisos, revestimentos de casas, fazer mesas, fazer inúmeros outros instrumentos. A maioria está relacionada à construção civil, tá? Entre as rochas mais utilizadas pelo homem que nós podemos citar, a gente, pela importância que elas têm, a importância elevada que elas têm, a gente pode citar o basalto, que a gente já falou, né, do basalto. A argila é muito utilizado, a ardósia, o mármore, como a tia já citou, e o granito, né? Cada uma desses materiais, elas têm uma importância grande, né? O basalto, a gente já falou que ele é de origem da rocha magmática vulcânica, né? Esse material ele é composto por um elevado número de minerais, né? E é principalmente utilizado para a produção de asfalto. Já a argila, que faz parte do grupo das rochas sedimentares, ela é constituída por minerais que é chamado de ilita, o feldspato, o quartzo e a caulita, tá? Que são minerais que compõem a argila. Ela tem uma vantagem porque ela é uma rocha que é altamente maleável, né? Fácil de você manusear. E ela é utilizada principalmente para a produção de tecidos de porcelanatos e vasos, né? A ardósia, que é outro tipo de rocha, que é já de origem metamórfica, que a gente já falou nas aulas anteriores, ela é constituída principalmente por metais que são chamados o mica e a clorita, tá?
esse tipo de rocha é principalmente para a produção de pisos e revestimentos, tá? O mármore, como a tia já falou, é uma rocha composta principalmente pela calcita e pela dolamita, né? Que são tipos de minerais, e a tia falou já também que o que é utilizado principalmente para ornamentação, né? São importantes para ornamentação, pela beleza, né? Que esses materiais têm. Já o granito, ele é de uma rocha magmática, é composta principalmente pelo quartzo e pelos mica e feldspalto. Ela é um material menos delicado do que o mármore, né? Sendo ao mesmo tempo uma rocha muito dura e facilmente talhável, é fácil de manusear também. O que torna bastante útil para ser utilizada nas construções e na formação de grandes blocos, né? A transformação e utilização das rochas como matéria-prima pelo homem mostra a grande capacidade que o homem tem de transformar o ambiente em que ele vive, né? E construir assim um espaço geográfico. Lembra que a gente falou que o homem é o único ser que tem uma facilidade de adaptação, que ele pode viver em qualquer ambiente? Então, quando a gente está trabalhando nas rochas, a gente comprova também, né? Então, quando a gente está estudando, a gente vê a importância de alguns materiais, de alguns recursos que nós retiramos da natureza, e tudo que a gente fala, a gente vê que a importância desses materiais, a facilidade do homem de se adaptar, e a gente vê também que mesmo utilizando esses materiais, se a gente não utilizar esses recursos que são fornecidos pela própria natureza, de forma sábia, a gente vai estar transformando o ambiente, e essa transformação, de certa forma, ela pode ser negativa, né? Tem pontos positivos, né? Porque melhora as condições de vida do nosso dia a dia, mas também tem fatores negativos, né? Então, o que eu deixei para vocês? Esse texto complementar que vai estar lá na plataforma, o link desse documento, que é para vocês fazerem o quê? Registrarem no caderno de ciências, na aula, tá? Isso é atividade de aula, isso não é tarefa de casa, isso é tarefa que é para você fazer agora, tá? Então, depois que terminou esse vídeo, vocês vão fazer o registro desse texto e fazer a leitura desse texto para a gente trabalhar na próxima aula de ciências, ok? Espero que vocês tenham entendido o que é para fazer, né? Beijos para vocês, estou com muita saudade, façam as tarefas com bastante carinho e até a próxima aula. Beijo, crianças, amo vocês!